criadores e não as coisas mesmo, onde Da graça a Deus. E Deus é bom e Ele tem cuidado, né, dos nossos. E a obra do Senhor, ela continua para a glória de Deus. E a gente vê em todos os lugares, as nações, ali existe um povo de Deus, um povo fiel, um povo que não se dobrou diante das circunstâncias, diante das necessidades, diante, né, dos problemas. Tem um povo prostrado diante de Deus. E é sempre bom conhecermos nossos irmãos na fé. Então, glória a Deus por esta oportunidade que Deus me deu e também agradeço a todos pelas orações em nome de Jesus. Então, eu quero trazer aqui uma palavra. Deus tem falado muito comigo nas últimas 3, 4 semanas a respeito mesmo do reino de Deus, né? Aqui o reino de Deus se assemelha e tenho pensado, tenho meditado, porque a palavra do Senhor em Mateus 6:6 vai dizer assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora a teu pai que estás em secreto. O teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós olhamos aqui para esse versículo 33, ele está dizendo para buscar esse reino. Mas aí eu estava pensando, tudo que a gente vai buscar, a gente quer uma comparação para que a gente possa entender. E isso tem sido muito forte, essa reflexão no meu coração. Aqui o reino de Deus se assemelha. Porque se nós entendermos essa revelação, ela é muito profunda. Nós vamos entender o que que significa buscar o Senhor, buscar o teu reino em primeiro lugar. E nós só seremos capazes de buscar se nós entendermos aquilo que Deus quer dizer. Então, assim, Deus me deu alguns pontos para que a gente possa pensar, e só tem uma forma da gente chegar nesse lugar de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O primeiro passo é a oração, não tem outro caminho, porque nós estamos já vivendo num mundo de distração, num mundo que anda com pressa, uma cultura de que não tem tempo para nada. Nós estamos trocando os valores, né? Nós trocamos hoje o relacionamento pelo dinheiro, nós trocamos a vida social pelo trabalho, nós trocamos a vida de oração por as nossas atividades e ocupações dessa terra, nós trocamos, né, o silêncio, que é momento, há um momento da gente estar em silêncio com o Pai, quando você entra para o quarto, quando você está ali em secreto com o Pai, é um momento de silêncio. Não é um momento de barulho, não é um momento que ninguém está te vendo, não é um momento que as vozes estão gritando ao seu redor, pode estar gritando dentro de nós, mas fora não tem nenhum grito. Mas quando nós ficamos nesse lugar de estar ali no secreto com o Pai, até as vozes dentro de nós, elas são silenciadas para que nós possamos ouvir aquela voz que nos direciona, que é a voz do Pai. Nesse momento de silêncio, nesse momento de entrega, nesse momento de secreto com o Pai, ele nos alinha com aquilo que está no reino. E a Bíblia fala que, olha, se nós estivermos em Deus e Deus estiver em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos. E isso vai ser feito, mas precisa desse alinhamento dos céus com a terra. Não é qualquer oração que Deus responde, não é qualquer pedido que Deus vai fazer, mas existe aquele pedido que é certo que ele vai fazer. E qual pedido é esse? É aquele pedido que está alinhado entre os céus e a terra. Então, quando nós entramos para o quarto, quando nós estamos nesse lugar secreto, esse lugar nos alinha com o reino de Deus. Esse lugar nos faz entender o que Deus quer fazer conosco. Então, a oração, ela é a principal entrega. É ela que vai nos levar a esse lugar de entrega. Não adianta nós vivemos num lugar de trabalhar para Deus, de estar ali o tempo todo, e se nós não pararmos, nós não vamos ver ali o manifestar da glória de Deus. Esse manifestar vai acontecer na oração, e essa oração do quarto fechado. E a Bíblia fala que é no seu quarto, né? Entra no quarto, busca ali no quarto, mas você busca em secreto, mas o pai que está te vendo lá em secreto, ele vai te honrar em público. Então, muitas vezes nós olhamos para a vida de alguém, nós começamos a
pensar, meu Deus, que coisa linda, eu quero também ser usado assim. E quando nós vamos ver a vida de secreto dessa pessoa, é uma vida que tem 3, 4 horas por dia, ou até mais em algumas situações. Uma vida de busca, uma vida com Deus. Então, quando a gente vê no público se manifestando a glória de Deus, nós queremos aquele resultado, mas o processo para chegar lá, isso custa, então nós não queremos nada que custa. Mas o Senhor está nos chamando a esse lugar, porque os dias são maus. Jesus está voltando. Cada dia mais nós vamos ver que a volta de Cristo se aproxima. E eu vejo que essa missão que Deus nos deu, né, que é a nossa missão do Mães e Filhos que Ora, que é restaurar o altar do Senhor dentro da nossa casa, Deus está nos chamando a isso, porque, queridos, não adianta nós fazermos bonito lá fora, se dentro da nossa casa nós perdermos a essência do reino. Não tem como nós podemos mostrar algo de aparência, como uma lata vazia fazendo barulho, mas a essência do reino, a unção do reino, aquilo que atrai mesmo ao arrependimento, que é só o Espírito Santo que provoca isso em nós, isso é conquistado, é dentro da nossa casa, é ali o altar do Senhor na nossa casa. E nesse lugar, dentro da nossa casa que nós vivemos, ali nós temos também a tendência a nos distrairmos. Quando nós chegamos do trabalho, nós vamos logo, digamos, fazer ali o jantar, preparar isso, preparar aquilo. Quando a gente toma banho, a gente fala: ufa, agora eu vou pegar o celular e vou ver, né, o Instagram, vou ver o TikTok, vou ver, né, um filme, vou ver isso ou aquilo. Então, assim, o que que acontece nesse lugar da nossa casa? Nós usamos o tempo que temos, não que isso seja errado, depende, claro, daquilo que você está vendo, mas nós precisamos priorizar. Qual é o tempo que vai valer a pena? Qual é o tempo que nós temos? Se eu pegar ali tudo isso e gastar minhas 2 últimas horas que eu tenho de sobra e depois deitar na cama e dormir, o Senhor não está tendo lugar dentro da minha casa, porque eu levanto de manhã na hora de ir trabalhar, porque estou cansada, quero dormir um pouco mais. E à noite eu também não tenho tempo com Deus, porque também estou cansada, tenho que relaxar minha mente, tenho que dormir. Então Deus está nos chamando para que nós possamos desejar pela presença dele. E a oração é isso, a oração ela nos aproxima de Deus com um desejo de entrega e reverência, né? É esse desejo profundo de ter Deus por perto, é aquele desejo mesmo profundo que nós temos que orar por ele, né? Como Davi, no Salmos 42, 1 e 2 vai dizer como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira, suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando ele diz aqui, a minha alma suspira, ele está dizendo daquilo que vem lá de dentro, porque um suspiro é quando a gente faz que esse suspiro vai lá, passa ar por todo o nosso corpo, refrigera o nosso cérebro, o suspiro vem do fundo. Sabe aquela hora que você nem planejou e de repente você dá aquele suspiro que vem de dentro mesmo para fora? Então, quando o salmista está dizendo, ele está dizendo: a minha alma suspira por ti, meu Deus. A minha alma te deseja, a minha alma te quer, eu tenho sede. Ninguém que tem sede, tendo água perto, vai olhar para a água e vai ignorar ela. Nós só ignoramos a água se nós não estivermos com sede. E Jesus está no nosso lado, assim como esse copo de água está aqui do meu, como para que eu tenha sede, eu tenha acesso à água. E Jesus é a água da vida. E quando nós entendemos, nós temos essa sede por Deus, nós estamos suspirando pela presença dele. Nós trocamos tudo, porque a oração nos descansa mais do que o sono. Isso comprovado pela neurociência. A oração, ela nos traz algo no nosso corpo, ela nos traz tranquilidade, ela nesse lugar de disciplina na oração, nós começamos a entender, a acalmar, nós temos condições de dizer: ei, minha alma, quieta-te diante de mim. O que vai nos relaxar não é as distrações, o que vai nos relaxar não é nós ficarmos perdidos olhando a vida dos outros, muitas das vezes, e comparando com a nossa vida. Isso só vai piorar a nossa situação. Mas quando nós paramos, nós entramos no nosso quarto, nós suspiramos pela presença de Deus, quando nós desejamos a presença dele, quando nós começamos a clamar por ele, quando nós, desesperado como o corvo, vai correr para a corrente das águas, assim a nossa alma deve suspirar pelo Senhor, assim os céus começam a se alinhar com o nosso
com o nosso desejo com o desejo dos céus, e nós vamos ser transformados e vamos ser moldados. A oração precisa ser algo constante. Jesus, ele orava, e a Bíblia vai dizer lá em Marcos 1:35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus fazia isso, ele ia para um lugar deserto, ele priorizava a oração, ele priorizava falar com o Pai, ele estava ali nos dando um exemplo, ele ia, olha, ele isolado, e o que que ele fez? Acordou bem cedo, antes que a agitação do dia começasse, antes que as suas atividades, porque Jesus era muito ocupado também, ele não era à toa, ele estava ali fazendo a obra do Pai, ele estava o tempo todo em atividade, fazendo a obra do Pai, mas ele não deixava que o serviço para o Pai roubasse o tempo de intimidade dele com o Pai. Então aqui está Jesus orando constantemente, né? A oração do Pai Nosso. Olha a ordem dessa oração, a ordem de prioridade desta oração. Assim devemos ser a nossa oração. Olha, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí continua assim na terra como no céu, e vai todo o capítulo 6 aí de Mateus, você vai ler completo nessa oração do Pai Nosso. Eu li aqui só o 9 e o 10, mas o que que a ordem desta oração? Primeiro, ela nos ensina a adorar. Quando nós entramos diante de Deus em adoração e nós começamos a adorar, atrair a presença dele, nós começamos a oferecer a ele o nosso louvor e a nossa adoração. Esse ato, irmãos, de agradecer, de adorar, de atrair a presença de Deus, começa a silenciar a voz do nosso coração, começa a silenciar a voz da nossa mente, começa a silenciar aquelas vozes que querem nos distrair da presença do Pai. Esse ato de nós entrarmos ali no nosso quarto, fechar a nossa porta e começarmos a adorar o Senhor. Essa adoração enche a nossa casa e de repente nós começamos a nos submeter à vontade dele. Vem o próximo passo, ao invés de eu chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, eu quero que o Senhor vai ali, vai lá, visita aqui, visita lá. Nós começamos a submeter. E aí nós começamos: Senhor, eu quero entender a tua vontade para minha vida. Eu quero entender a tua vontade para esse processo que eu estou passando. Senhor, eu quero entender, ó Pai, para que eu possa submeter a tua vontade. Eu quero submeter o que o Senhor tens para mim. Eu não quero, Pai, estar no lugar de estar distraído, fugindo do meu eu, distraído, fugindo dos meus problemas, mas eu quero, Senhor, refletir e pensar e entender e ver, ó Pai, o que o Senhor está fazendo. Então nós nos submetemos à vontade do Senhor e ali Deus nos dá direção, e uma direção dada por Deus, ela só faz sentido se ela for obedecida. Quantas vezes, quando nós estamos no nosso quarto, nós estamos adorando ao Senhor, o Senhor traz-nos a lembrança de algo que nós precisamos fazer. Liga para fulano ou vá até a casa de fulano e peça a ela perdão. Mas se nós não obedecermos essa direção, nada vai adiantar. E aí, muitas vezes, naquele lugar, Deus começa. Por isso, irmãos, que é nesse lugar que a nossa carne vai perdendo as forças e o nosso espírito vai sendo fortificado. E quando o nosso espírito está sendo fortificado em Deus, nós temos condições de nos submeter. Quando Deus fala: vai, liga para fulano, ela precisa de falar contigo, liga para aqui, liga para lá, faça isso ou faça aquilo, peça perdão, conserta, se arrependa. Deus traga situações na nossa vida que precisa de arrependimento. Nesse lugar que as outras vozes são silenciadas, nós somos capazes de obedecer. E quando nós obedecemos, nós vamos automaticamente subir para o próximo nível em Deus. Porque quando tem oração, tem obediência, tem entrega, irmãos, não tem nada que possa nos impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E quando nós nos submetemos, nós começamos a buscar primeiro o reino de Deus. Porque Deus vai falar: ei, você está buscando mais o trabalho do que a mim. Você está substituindo a ordem. Você está fazendo isso. Ou você está priorizando outras coisas do que a minha presença.
Mas nós estamos ali com o Pai, nós começamos a entender isso, porque quando o Espírito Santo nos traz essa revelação, nós começamos a entender com clareza, porque quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos convence a mudar, ele nos convence a priorizarmos. Quantas vezes, irmãos, nós temos tanto tempo livre, mas nós só lembramos, meu Deus, eu não peguei na Bíblia hoje, eu não orei hoje, o dia já acabou. E eu estava de folga, eu não trabalhei, nesse dia era meu dia que eu podia ter dedicado mais, mas a gente nem lembra disso. Isso não é só você, isso acontece com todos nós. Mas quando nós começamos a criar rotina, por isso é importante a rotina. Crie uma rotina, não deixe para buscar a Deus quando você está de folga só. Não deixe para buscar a Deus só quando você tem desejo. Nós temos que disciplinar nossas emoções. Porque Jesus, ele quer que a gente seja consistente e não conveniente. Porque nós temos a tendência de sermos convenientes quando nos convém. Nós oramos quando nós precisamos, nós oramos quando nós estamos em necessidade, nós buscamos. E essa vida de conveniência não é a vida que Deus quer para nós. Deus quer nos uma vida de consistência. E quando nós somos consistentes, quando nós estamos ali, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Por que que as campanhas, muitas das vezes a gente tem grandes respostas nas campanhas? É porque nas campanhas nós somos persistentes, nós somos perseverantes, nós temos o horário e temos a quantidade de dias que nós estamos ali no mesmo horário. Isso toca o coração de Deus. Você quer uma vida renovada em Deus, quer força do alto para a sua vida espiritual? Faça isso. Seja consistente, seja perseverante, seja aquela pessoa que não negocia o tempo com o Senhor, e você vai começar a ver que isso vai te levar a uma vida de profundidade em Deus. A perseverança nos leva nesse lugar, né? A palavra orar sempre significa em todo tempo manter um estilo de vida de dependência constante do Senhor. E nesse lugar de constância com Deus. Lá em Lucas 18:1 vai dizer: "E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." E quando nós estamos nesse lugar, nós alcançamos uma profundidade em Deus. A perseverança nos leva a essa profundidade. E quando nós alcançamos essa profundidade, nós já não oramos mais pela conveniência, nós oramos pela dependência. Nós entendemos que verdadeiramente nós precisamos ser moldados com a vontade de Deus. Nós precisamos moldar o nosso desejo com o desejo de Deus, porque é esse que vai ser respondido. Em Romanos 12:2 vai dizer: "Não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente." Então, nesse lugar, Deus vai nos mudar, nós vamos ser transformados por Ele. E nós vamos começar a ter a mente de Cristo. E aí nós vamos começar a experimentar algo como Daniel experimentou. Daniel, ali em Daniel 6, o 10, você pode ler todo ali o capítulo, mas eu vou ler só o 6 e o 10, que diz assim: "Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava." Daniel, ele estava orando, buscando ao Senhor. Existiam os invejosos do palácio, existia pessoas de olho em Daniel, e estava olhando para encontrar nele alguma falha, algo que pudesse condená-lo. Só que não encontrando, eles então inventaram algo que pudesse tentar parar ele de orar. E ali, Satanás, usando aquelas pessoas, eles criam então um decreto, leva para o rei e fala: "Rei, vamos fazer aqui um acordo durante 30 dias, ninguém vai fazer petição a nenhum outro Deus ou outra pessoa a não ser a ti, ó rei." Isso amassageava, claro, o ego do rei, o ego do rei lá em cima. Ele então vai assina aquele decreto. E Daniel fica sabendo disso, olha, ele ficou sabendo que tinha sido assinado aquele decreto. E o que que ele faz? Ele continua orando 3 vezes ao dia pelaquela janela.
na janela de frente para Jerusalém. Ele não se esconde para fazer. Ele sabia que viria primeiro na vida dele era o reino de Deus, era o Senhor. Ele queria, ele não ia mudar o estilo de vida. Por quê, irmãos? Porque ele já tinha alcançado essa profundidade em Deus. Quando alcançamos essa profundidade em Deus, a gente não quer perder isso por nada. A gente não quer perder isso por nada. Então ele falou que se eu parar de orar, eu vou enfraquecer. Se eu enfraquecer, eu vou cair nos enganos de Satanás. Se eu enfraquecer, Satanás consegue fazer da minha família o que ele quiser e dar risada na minha cara. Se eu enfraquecer aqui no reino, o nome do Senhor vai deixar de ser glorificado. Então, Daniel ali não tinha primeiro as suas preocupações de poupar a sua própria vida, mas ele tinha ali a disciplina espiritual. Ele já tinha criado na disciplina essa profundidade em Deus. Então, a Bíblia fala que ele continuou orando. E olha o resultado dessa disciplina, olha o resultado dessa perseverança, dessa vida constante de Daniel. Eles então, irados, vão ali jogar Daniel na cova dos leões, os seus inimigos. O rei não, o rei tinha até pena de ter que fazer isso, mas um decreto assinado e selado com o anel dele não podia voltar atrás. Então, tudo bem, vai ter que jogar Daniel para cumprir aquele decreto. E quando Daniel é jogado naquela cova dos leões, o leão vai ficar de boca fechada. E não tem como dizer que os leões não estavam com fome, porque quando foi a vez de retirar Daniel e jogar os seus inimigos, eles foram devorados antes mesmo que eles chegassem ao chão. Então, assim, o Senhor fechou a boca dos leões, o Senhor protegeu Daniel, e o resultado disso foi o quê, irmãos? O resultado disso foi todos entendendo que havia um Deus, que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro, que o Deus de Daniel tinha que ser adorado. Irmãos, a nossa vida constante de oração, a nossa intimidade com Deus não afeta só nós. A nossa disciplina, a nossa obediência vai atrair a atenção dos outros ao nosso redor, até aqueles que levantarem para nos tentar parar de orar. Se a gente continuar, a vida deles também serão alcançadas. Eles entenderão que nós temos um Deus, que nós temos um Pai, que nós temos alguém que nos ouve e responde. E quantas vezes nós precisamos entender isso e viver isso e entregar a isso, porque para que nós possamos alcançar nossos filhos, alcançar nossos pais, nossos irmãos, para alcançar a nação que moramos, a cidade que vivemos. Irmãos, Cristo está voltando e não tem nada de mais importante nessa vida do que buscar primeiro lugar o reino dos céus, buscar em primeiro lugar a sua justiça, buscar em primeiro lugar aquilo que Deus tem preparado para nós. O restante dessa vida é tudo passageiro e não tem nada que vai trazer mais satisfação à nossa alma, a não ser o privilégio de nós termos Deus, de nós buscarmos ao Senhor, de nós termos uma vida entregue a Ele, de nós nos rendermos à presença dEle. Não tem nada melhor, irmãos. Não tem nada que nos satisfaça mais do que isso. Então, quando nós entendemos isso, nós fazemos como Daniel, ainda que custe a minha vida. Senhor, eu não vou negociar. E como está a nossa vida hoje? Como está o nosso tempo com Deus hoje? Será que nós temos priorizado, temos sido fiéis, ou por muito menos nós temos trocado a nossa rotina com o Pai? Deus está nos chamando a essa reflexão nessa manhã. Davi, a oração como paixão e devoção em Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Então, assim, Davi, ele não via a oração como um ritual, mas era um anseio ardente. Quando ele vai dizer, se Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Ele repete essa palavra novamente aqui, tem sede de ti. Então, quando ele acorda de madrugada, ele não acorda assim, eu tenho que fazer isso, não pago o que transparece para nós
essa palavra que tem ali um homem sedento, um homem sabendo que tem um Deus forte, que reconhece a grandeza de Deus e o quanto ele era privilegiado por poder buscar esse Deus bem cedo, o quanto ele era privilegiado de buscar pela presença do Senhor, esse anseio pela presença do Pai. E eu quero te encorajar, comece orando nesse sentido, Deus, me dê sede pela tua presença, me faça desejar, porque, queridos, é só o Espírito Santo que pode nos fazer desejar. Começa a orar, né? Como diz em Tiago 4:8, que diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quando nós chegamos a Deus, o nosso relacionamento dele com profundidade vai se estreitando, vai se aprofundando com o Pai. E quando nós vamos nos achegando, ele também vai se achegando a nós. A nossa fome pela presença dele aumenta, a nossa sede pela presença dele aumenta. E aí nós começamos a desfrutar de algo que está aí no Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Então, quando nós estamos neste lugar, nós entendemos os segredos do Pai começa a vir para nossas vidas e nós começamos a entender essa vida de aliança com Deus. Nós não somos pegos de surpresa. O Senhor sempre comunica aos seus o que está para acontecer para que nós possamos nos preparar para o ataque do inimigo. E nós também vamos desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz qualquer, não é uma paz que é quando a gente está de férias, dentro, né, na praia, nesse momento de tranquilidade. Não é essa paz que é passageira, mas é uma paz em meio ao caos. É aquela paz que você não está entendendo nada. É aquela paz que parece que o mundo está desabando em cima de você, mas você está em paz. Você não está em crise, você está em Cristo. Então, há esse lugar de paz. Irmãos, em Filipenses 4:6, 7 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então, a ansiedade, a preocupação nos tira desse lugar de paz. E esse lugar de paz hoje tem nos sido roubado, porque tem faltado da nossa parte essa disciplina, tem faltado da nossa parte este buscar o reino em primeiro lugar. Então, a paz também tem sido roubada da nossa vida. O nosso tempo, a ansiedade pelo futuro, porque a ansiedade não é nada mais do que o excesso de futuro, e é o futuro que nós ainda não temos e nem vamos ter, porque o amanhã, quando chega amanhã, vira presente. Então, o que nós precisamos para hoje? Para e pense, talvez você está aqui nesse devocional aflito, angustiado, preocupado com tanta coisa, mas se você parar e pensar o que eu preciso para hoje, eu lembro perfeitamente de um dia que eu estava extremamente agitada, com muitas ansiedades. Era na época do Covid, eu tinha que viajar, tinha que ir para a Inglaterra do Brasil. E eu falando, meu Deus do céu, e como vai ser? Eu toda agitada, pensando em todo aquele processo que era tão longo e complicado. De repente, o Espírito Santo me para no meio da minha agitação, quando eu estava ali no meu quarto com ele, falando: Deus, olha, Senhor, tal, minha cabeça falava constantemente. O Espírito Santo pergunta para mim: o que você precisa para hoje? Eu falei: o que eu preciso para hoje é isso, isso e isso. Tá tão fácil o que eu preciso para hoje. O Espírito Santo falou comigo: é só isso que você precisa pensar. Naquela hora, irmãs, foi uma paz que desceu sobre o meu coração. Foi uma paz tão grande, e a partir daquele dia, eu sempre me lembro. Não vou dizer que nunca mais aconteceu, que eu estaria mentindo, né? Porque a gente vive sobre essa pressão. Mas todas as vezes que começa a acontecer, eu paro e eu falo o que eu preciso para hoje. Senhor, o que eu preciso para hoje? O que eu preciso para hoje? Eu tenho tudo que eu preciso para hoje. O amanhã Deus vai prover. E nisso a gente vai experimentando, né, dessa paz que excede todo o entendimento. Então, para que você fixe nesse devocional hoje, para que você fixa, né, na sua memória, você entender que é muito importante que tenhamos um tempo fixo de oração, que tenhamos um horário fixo de oração, aonde a gente vai orar querendo ou não.
Separe lá o seu tempo que você vai separar para Deus. E se você tiver com vontade de estar com Deus ou não, vá para aquele lugar. Tem momentos que a gente vai ficar lá só em silêncio, porque a gente não tem nem palavras para falar. Mas fique lá com o Senhor. Fique em silêncio mesmo. Vai ter momento que sua mente vai falar: você tem tanta coisa para fazer, para que você está perdendo uma hora aqui nesse quarto? Você nem está falando nada e não sei o quê. O diabo começa a jogar na sua cabeça e você fala: eu não negocio. Esse tempo eu já combinei com Deus, esse tempo é para Ele. Então não saia desse lugar. Faça um tempo fixo com o Senhor. Ore com a Bíblia aberta. Use a Bíblia. A palavra de Deus nos dá esse respaldo. Nossa, quantos versículos eu citei aqui nessa manhã, que são ainda a minoria dentro do que eu estou ministrando, mas se você estiver aflito, você vai encontrar um versículo bíblico para a sua aflição. Começa a citar esses versículos na sua oração. Se você está ansioso, começa a ler: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Não preocupeis com o dia de amanhã, com o que haveis de comer ou de vestir. Começa a citar a própria Bíblia, que você vai começar a experimentar dessa paz. A sua mente, até a própria depressão vai ser curada no nome de Jesus, porque a presença do Pai, ela vai te curar. Use o modelo do Pai Nosso: adoração, submissão e a petição e o perdão. Lembrando que nós só somos perdoados se nós também perdoamos o nosso próximo. Então, se tiver alguma coisa contra o seu próximo, perdoe. Se não está conseguindo, decida, porque o perdão é uma decisão. Decida hoje: eu vou perdoar fulano, vou perdoar minha mãe, vou perdoar meu pai, vou perdoar meus irmãos, vou perdoar meus amigos, seja lá quem for que te feriu, né? Perdoe, decida perdoar e peça ao Espírito Santo para que ele te ajude em todo esse processo. Crie um lugar secreto. Tenha um momento, um espaço que você vai ter uma entrega, uma constância. Você que tem criança pequena, ensine seus filhos para aquele momento, talvez quando o pai chegar em casa, ou se tem um filho mais velho que consiga cuidar do mais novo, ou se eles estão dormindo, enfim, crie um momento para ser você e Deus. E naquele momento que até seus filhos vão saber. A mãe de John Wesley, era 10 filhos vivos, né? E os filhos dela, ela jogava um pano na sua cabeça. Quando ela jogava aquele pano, os filhos já sabiam que não podia mexer com ela porque ela estava em oração. E olha só quem foi John Wesley, também o seu irmão, enfim, a família dele, porque ela foi aquela mãe que pagou esse preço. Então, os filhos vendo você orar, isso não é ruim, isso é bom, é uma forma de transferir o legado, né? Então, assim, Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar Jesus em primeiro lugar começa pela oração constante, uma oração sincera, uma oração centrada na pessoa de Deus, centrada naquilo que Ele quer. Não é um ritual religioso, é um relacionamento real, né? Tudo começa quando nós fechamos a porta e abrimos a porta do nosso coração. Fechamos a porta do nosso quarto e abrimos a porta do nosso coração. Então, assim, deixa que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração. Deixa o Espírito Santo te levar a esse lugar. Decida nesta manhã. Decida nessa manhã: olha, eu vou decidir, eu vou começar com 15 minutos. Não tem problema, mas que você comece. Comece esse 15 minutos de porta fechada. E sabe, entenda que Deus, ele vai te fortalecendo. E à medida que ele vai te fortalecendo, ele vai te levar a esse lugar dessa maturidade, de um maior tempo com ele, de uma sede maior, de uma fome maior. Mas não queira começar com 3 horas, porque você não vai conseguir fazer isso. Então, comece nos seus 15 minutos e dos seus 15 minutos para meia hora. E assim, eu vou te garantir que se você acordar mais cedo, meia hora, não vai fazer diferença nenhuma no seu sono. Mas meia hora com seu joelho dobrado diante de Deus vai mudar o seu dia, vai mudar a sua história. Não deixa Satanás destruir seus filhos e ficar dando risada na sua cara. Não deixa Satanás entrar na sua descendência. Não deixa Satanás entrar dentro da sua casa e fazer o que quer, enquanto nós, sem forças, nos relatamos, estamos fracos. Queridos, só seremos fortalecidos se nós mudarmos a nossa rotina do nosso relacionamento com Deus. Eu posso te ajudar
ajudar em oração. Nós podemos ajudar vocês em oração. Podemos fazer aqui o devocional, as orações das 10 horas da noite, estar juntos, porque há momento que nós verdadeiramente precisamos estar juntos uns com os outros, para que nós possamos nos fortalecer. Mas, queridos, não substitua o seu tempo em secreto com o Pai, porque isso é Bíblia. Então, quando é Bíblia, cabe a nós obedecermos, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa descendência. O Senhor quer nos dar a vitória, Ele quer nos levar a viver a promessa que Ele tem para a nossa casa. Então, vamos nos render e nos entregarmos, né, à vontade dEle. E nesse momento, nós vamos orar e buscar o Senhor, né, pela nossa casa, pela nossa família, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.